Olá, amigas e amigos da Seara Espírita Jesus Gonçalves. Que maravilha poder voltar a falar para essa casa. Casa da qual eu tenho boas lembranças dos trabalhos que lá fiz. E agora estamos tendo, diante dessa circunstância de isolamento social, a oportunidade desse retorno, que para mim é motivo de muita gratidão. Eu sou o professor Danilo Cruz, sou trabalhador do Centro Espírita Paulo e Estevão e estou aqui hoje para fazermos algumas considerações a respeito da pluralidade das existências, um tema tão caro a nós espíritas e que com certeza precisamos estudar continuamente, sem qualquer sombra de dúvida. Só que para isso, obviamente, que nós precisamos do nosso momento inicial de oração para nos afinizarmos com aqueles que têm a responsabilidade de tutelar a nossa jornada terrena, os nossos mentores espirituais. Vamos então afinizar com eles? Vamos para um momento de oração, um momento de introspecção, que é muito importante para que verdadeiramente abramos a nossa permeabilidade para a doce influência do Mestre Jesus em nossas vidas, através da pessoa desses prepostos que ele tão amorosamente separou a dedo para nos auxiliar na nossa jornada. Mestre Jesus, com os corações transbordando em gratidão, aqui estamos em teu nome, reunidos, mesmo que à distância, mas com os corações próximos, porque em uníssono com a tua mensagem libertadora de consciências. Agradecemos os tantos benefícios, muitas vezes imerecidos, que recebemos cotidianamente a todos os instantes da nossa existência. Ilumina nossas mentes e nossos corações, Senhor, para que o teu amor possa aí receber a acolhida necessária e que ele seja multiplicado através de nossas mãos. Muito gratos estamos, com a certeza de que os teus mensageiros estão conosco a todos os instantes. Sê conosco agora e sempre, Mestre, que assim seja. Que maravilha! Jesus Gonçalves, boas lembranças, como eu falei. Bom, hoje nós vamos bater um papo a respeito da pluralidade das existências corporais. É um tema com o qual eu tenho uma grande afinidade. É interessante porque eu brinco muitas vezes com pessoas queridas, pessoas próximas, meus alunos dos grupos de estudos dos centros espíritas dos quais eu faço parte, em especial o Paulo e Estevão, falando justamente o fato de que muitas das vezes nós nos esquecemos que estamos em experiência humana, mas somos espíritos imortais. Nós muitas vezes nos esquecemos disso. É uma grande realidade. Nós não somos aquilo que nós achamos que somos, com os nomes que ostentamos, os sobrenomes, as funções, as tarefas, os trabalhos, a conta bancária, o carro, a casa, qualquer coisa desse sentido é apenas transitória. A grande questão é que muitas vezes a gente não sabe diferenciar essa transitoriedade e passa a se identificar com ela. A gente passa a acreditar que é o apartamento que tem, a gente passa a acreditar que é a roupa que veste. Aliás, veste uma roupinha melhorzinha, meu Deus do céu, sai de baixo.
porque acha que é o rei da cocada preta, né? Faz cheio de pose, não, porque isso, porque aquilo, você sabe com quem você está falando, se esquecendo que é um espírito como qualquer outro, que está passando por uma experiência de aprendizado absolutamente necessária, como qualquer outra pessoa. É essencial, é imprescindível tomar consciência dessa realidade. Eu me lembro bem de uma palestra que eu assisti no Paulo Estevão, de um grande amigo, Valentim Fidalgo, uma figura ímpar do movimento espírita, sem dúvida com suas posições extremamente peculiares e um tanto quanto contundentes, mas que sem dúvida vão ao âmago do que a doutrina nos traz de mais impactante para nossas existências. Eu lembro na primeira palestra dele que eu tive a oportunidade de assistir, lá nos idos de 1995, quando eu tinha apenas 17 anos, e ele dizia de forma bem dura, mas verdadeira, que se não houver reencarnação, segundo a fala dele, então eu não acredito em Deus. Porque não é possível haver um Deus que permita tantas injustiças e injúrias no mundo sem que haja reencarnação. Para mim, dizia ele, é condição sine qua non. Para haver Deus, é necessário haver reencarnação. Porque onde há justiça, e essa fala me trouxe justamente a reflexão que a gente aure da resposta dos espíritos ao questionamento da equipe de Kardec na questão de número 167 de O Livro dos Espíritos, quando os espíritos versam sobre o objetivo da reencarnação, que é justamente o da expiação para o melhoramento da humanidade. E aí o comentário final é: sem isso, onde a justiça? Olha que fala interessante, né? Como pensar em justiça sem haver reencarnação? Isso sempre me tocou, não só na consciência, no raciocínio, mas também no coração, porque é essa perspectiva que eu tenho. Eu não consigo conciliar um Deus soberanamente justo e bom sem que haja o processo reencarnatório. Para mim, uma coisa está completamente ligada à outra, e por isso eu me sintonizo tão grandemente com a fala de Valentim. Realmente, eu não consigo vislumbrar a possibilidade de um Deus sem haver reencarnação. É interessante porque como nós poderíamos justificar a existência de tantas diferenças, seja de oportunidades, como por exemplo pessoas que nascem na mais opulenta riqueza e outras que nascem paupérrimos, misérrimos, passando por uma penúria terrível, vivendo a verdadeira desgraça em termos de pobreza. Como justificar tamanhas disparidades? Enquanto um nasce com perfeita saúde, aliás, superior saúde, inclusive com saúde mental muito superior, com índices de saúde mental gigantescos índices de saúde mental. Como justificar isso quando vemos que outras pessoas nascem com retardos mentais severos a ponto de sequer conseguirem conciliar seus movimentos, sua psicomotricidade? Como é que dá para conciliar uma coisa e outra sem levar em conta a necessidade da reencarnação para justificar tamanhas diversidades, tamanhas diferenças? Como seria possível pensar na possibilidade de justificar circunstâncias em que as pessoas parecem
ter vindo para a vida com toda a sorte, enquanto que outros parecem trazerem consigo uma bagagem imensa de, entre aspas, azar. Pois bem, eis a reencarnação, o dogma espírita que vem justamente alargar nossos olhares e nos ajudar a enxergarmos os convites que a vida nos traz através das experiências. Essa é uma visão que eu acho tão ampliadora de perspectivas que traz para nós o significado da existência. Ajuda-nos a perceber e compreender de forma clara, cabal, os motivos do existir. Por que estou aqui, a que vim e por que preciso vivenciar as coisas que vivencio. Com a noção da reencarnação, eu passo a compreender a existência de uma outra maneira. Eu vou perceber, inclusive, que aqueles desafios todos dos quais constantemente nós reclamamos das nossas vidas são motivos para a gratidão. Percebemos que muitas vezes fomos nós outros que pedimos Ele no passado, quando das decisões que tomamos com relação aos propósitos de estarmos encarnados. Neste instante, nas nossas expectativas a respeito da encarnação, nós temos o olhar do espírito imortal sobre a circunstância e com certeza pedimos: ó Senhor, dai-me lutas. Ó Senhor, dai-me desafios, porque eu sei o quanto eu amadureço, o quanto eu cresço, o quanto eu tenho a oportunidade de desenvolver a humildade, de desenvolver a caridade, de desenvolver o amor. Quantas vezes eu vou ver a oportunidade nessas circunstâncias para ir desconstruindo em mim a atitude orgulhosa, o egoísmo, né? Nesses momentos é que a gente vai perceber como a gente se robustece justamente perante os desafios da existência. Por isso não cabe reclamar. Não cabe reclamar. Reclamar deveria ser um hábito a ser desconstruído paulatinamente nas nossas vidas. Porque temos que render graças. Quantos benefícios imerecidos nós recebemos, porque nós somos amados, nós somos extremamente amados, apesar de que o objetivo da vida não é ser amado, é amar. É amar. Ser amado é recompensa, é compensação. Não é o objetivo da existência. Se acontecer, ótimo. Mas o objetivo realmente é que a gente aprenda a amar incondicionalmente. E é esse o convite. É o convite que a doutrina nos traz com a perspectiva da construção da amorosidade nas nossas vidas. Pois bem, lá na questão de número 166 de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o início do capítulo cujo título é Pluralidade das Existências. E é lá que a equipe de Kardec pergunta à espiritualidade superior como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corporal, acabar de depurar-se. E é neste instante que os espíritos respondem de forma breve, sucinta, mas profunda. Eles dizem, sofrendo a prova de uma nova existência. Olha aí a reencarnação como a oportunidade de aperfeiçoamento. A oportunidade de conseguirmos nos aproximar cada vez mais da pureza almejada, da felicidade que todos nós desejamos. É justamente o processo reencarnatório que nos permite essa experiência ímpar. E aí a gente vai lá na questão de número 218
de O Livro dos Espíritos, vamos ver que, versando ainda neste mesmo capítulo sobre este assunto, às vezes nós encontramos em algumas pessoas ideias inatas. Os próprios espíritos se utilizam dessa expressão, ideias inatas. Nós trazemos de antes do berço. Pois bem, trazemos de onde? Trazemos das nossas vivências pretéritas. É importante lembrar que eu gosto sempre de usar o termo vivências, existências, porque eu não gosto muito da ideia de vidas, muitas vidas. Não, a gente não tem muitas vidas, a gente tem muitas existências corporais, tanto assim que o próprio Kardec se utiliza dessa expressão, pluralidade das existências corporais. Ele não fala pluralidade das vidas, até porque a vida é uma só, que é a vida eterna. São muitas as encarnações, mas é a vida que segue, é a vida espiritual que prossegue, se vivificando cada vez mais e se tornando cada vez mais abundante em nós. Essa vida em abundância que a gente precisa tomar consciência gradativamente que está disponível para todos. E enquanto não estiver sendo usufruída por todos, cabe a nós a tarefa dessa tomada de consciência, nossa em primeiro lugar, e coletiva por conseguinte. Porque jamais conseguiria ser feliz sabendo que meu irmão é infeliz ainda. Sabendo que eu posso fazer algo para ajudar este mesmo irmão a angariar felicidade verdadeira e morredoura. Então, está aí o convite que a reencarnação nos traz. Pois bem, as ideias inatas são uma entre tantas provas com relação ao conteúdo da reencarnação. Vemos situações prodígios, inclusive citadas pelos próprios espíritos, destes seres que às vezes trazem conhecimentos justamente antes do berço. Conhecimentos dos mais variados, línguas, habilidades com instrumentos musicais, habilidades com matemática, conhecimentos dos mais diversos. E a gente vai perceber justamente ali um espírito que alcançou alguma notoriedade em uma determinada área e guarda aquela lembrança que traz nessa encarnação, e essa lembrança eclode de forma espontânea ainda na infância, a maioria das vezes. Que é prova melhor do que o fato de que existe uma vida pregressa, que a vida já existia antes do nascimento. É a prova cabal que nós precisamos. É o que nós temos visto muito frequentemente nos estudos a respeito de terapia de vidas passadas, ou como eu prefiro falar, de vivências passadas. Alguns grandes autores, inclusive, se utilizam dessa terminologia. É interessante porque a gente vai perceber, como diz Joana em determinado momento da sua obra, que na maior parte das vezes o fato da lembrança serve mais à ciência para atestar a realidade da vida imortal do que a pessoa em questão para o seu próprio aprimoramento pessoal, o seu próprio processo evolutivo, sua jornada evolutiva. Olha que fala interessante, né? Serve à ciência, para fazer a ciência aceitar a verdade da reencarnação, da continuidade da realidade da vida. Olha que interessante essa fala. Mas ainda assim, vejo de forma muito clara, inclusive, no meu consultório, pessoas se beneficiarem com a possibilidade da lembrança, apesar de saber que isso não é tão bom para todas as pessoas. Por isso não cabe a mera curiosidade em um processo tão importante em termos terapêuticos. A terapia regressiva integral, como é chamada uma das técnicas que é utilizada para permitir que os pacientes entrem em contato com conteúdos subconscientes trazidos de outras existências corporais, justamente traz, né, a terapia regressiva integral, ela traz
essa possibilidade de compreensão. Contudo, muitas pessoas buscam de forma irrefletida apenas minorar suas curiosidades, e isso pode ser muito ruim. Aí eu me lembro do próprio Emmanuel desenvolvendo sobre esse tema no livro Um Consolador e também no livro Emmanuel, um livro com o mesmo nome dele. Em ambos os livros, ele vai falar sobre esse assunto, deixando claro que é necessário que essas lembranças se tornem lembranças espontâneas, que não sejam estimuladas, porque há um motivo para o olvido temporário, para o esquecimento temporário. Há um sentido para a gente esquecer. É a oportunidade de apagar mágoas, de apagar lembranças deletérias, de apagar dores, para assim nós nos abrirmos para aprendizados e aí conseguirmos verdadeiramente aproveitar o momento presente para cultivar o bem. É esse o convite, na verdade. Aliás, a doutrina espírita ela tem essa característica que eu acho fabulosa, né? Ela traz justamente a grande oportunidade que nós temos de crescimento. Aí se a gente pega, por exemplo, o livro dos médiuns, a gente vai encontrar no item 303 uma fala que eu acho que é interessantíssima para a gente refletir, que o objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. O objetivo da doutrina espírita é esse. E a gente vai mais além também no livro dos médiuns, no item 292, é dito lá de forma clara, de forma nítida, que o objetivo da doutrina espírita é a nossa melhora. A nossa melhora. Ou seja, precisamos fazer jus ao fato de termos recebido o benefício de conhecermos a fé raciocinada aurida da doutrina espírita. É, sem dúvida, o grande convite para nossas vidas. É o grande convite dessa doutrina tão antiga, né? No finalzinho, na última questão do capítulo Pluralidade das Existências, do Livro dos Espíritos, é feito um questionamento por parte da equipe de Kardec aos espíritos na questão de número 221A. 221A. Eles perguntam, né, com relação ao espiritismo, né, que o espiritismo, na verdade, tem as suas bases, os seus dogmas, os seus princípios, melhor dizendo, eles estão em todas as culturas, em todas as crenças, a gente acaba encontrando ali que não houve nada de novo, pouca coisa, na verdade, de novo com relação aos grandes conhecimentos doutrinários, pluralidade das existências, imortalidade, Deus, comunicabilidade dos espíritos, todos esses eram conhecimentos que a humanidade já tinha. Então, a equipe de Kardec pergunta com relação a isso, né, trazendo justamente o fato de que a doutrina espírita já tem, né, diversos conhecimentos da cultura mundial, os seus princípios já estão ali. E é daí que viria, da reencarnação, que viria a ideia de que nós já trazemos em germe esses conhecimentos, e aí os espíritos respondem que, na verdade, a doutrina espírita é uma doutrina tão antiga quanto o mundo e que é encontrada em toda parte. Olha que fala interessante, né? Essa perspectiva. Nós já tínhamos esses conhecimentos antes e nós trazemos das nossas vivências passadas. E aí eu vou lá no livro Obras Póstumas, no item interessantíssimo, chamado, na primeira parte logo, o item Vida Futura, que é um item que é trazido também de uma forma muito clara, juntamente com outras questões do Livro dos Espíritos, como a questão de número 933 e 799. A gente vai ver que para nós conseguirmos nos afinizar com o conhecimento que a doutrina espírita nos lega, precisamos verdadeiramente alinhar 3 grandes propósitos para a nossa vida. O primeiro grande propósito é o conhecimento sobre a imortalidade. E a reencarnação está inserta nesse conhecimento. A gente sabe que há aí
uma noção de que a vida continua. Então nós reencarnamos, mas é a mesma vida que continua. É a imortalidade da alma se expressando a partir da bondade do Pai, que nos permite uma nova existência a fim de nos aprimorarmos, nos melhorarmos como pessoas. E aí a gente vai ver que além do conhecimento de imortalidade, que já abre um caminho imenso de reflexões com relação à nossa melhoria pessoal, a gente vai encontrar também a necessidade de autoconhecimento, que está figurado de forma brilhante na questão de número 919 de O Livro dos Espíritos, uma das questões mais citadas nas palestras espíritas, não à toa, porque versa exatamente sobre a necessidade do autoconhecimento, tão crucial para o nosso aprimoramento. Conhecer-se, com certeza, nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores e aprendermos novas formas de praticarmos o bem. Além disso, também vamos encontrar, conforme podemos aurir da questão de número 886 do Livro dos Espíritos, a questão a respeito da prática do bem. São as três grandes questões para a gente cultivar: o sentimento a respeito da imortalidade, o autoconhecimento e a prática do bem. Tá aí, é esse o convite, é isso que a gente está sendo convidado para vivenciar na nossa encarnação. É essa a proposição que nós recebemos de vivenciarmos o bem verdadeiramente, né? Percebermos que é o convite do mais alto nas nossas vidas. A gente vai encontrar lá no livro O Consolador, de Emmanuel, por Chico Xavier, na questão de número 370, que a semelhança de O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas da equipe do Centro Espírita, onde Chico Xavier trabalhava, em que fizeram essas perguntas diretamente para Emmanuel responder, e daí surgiu esse livro, O Consolador. E lá na questão 370, eles perguntam a Emmanuel se é lícito investigar nas reuniões mediúnicas com os nossos mentores, nossos amigos espirituais, a respeito das nossas vidas pretéritas. Eles se utilizam do termo vidas passadas, né? Mas como eu disse, eu prefiro pensar em termos de existências. E aí, Emmanuel responde de forma muito clara que esse tipo de conhecimento gera necessariamente responsabilidade. E essa responsabilidade, sem dúvida alguma, é algo que muitas pessoas não dão conta. Ele fala exatamente lá que, na maior parte das vezes, é importante deixar que esses conhecimentos possam eclodir de maneira espontânea. Como em outra passagem, ele vai falar sobre a possibilidade de desenvolver a mediunidade, e ele também, de forma firme, diz que é muito melhor que a coisa se desenvolva de maneira espontânea. Ou seja, não vale a pena forçar a barra. É melhor realmente deixar que as coisas fluam de maneira espontânea. É preciso tomar muito cuidado com essa curiosidade que muitas vezes não serve ao melhor de nós. Muitas vezes tem um quê aí de uma curiosidade mórbida, desnecessária, que não vai trazer nada de bom. Às vezes até vai fomentar um suposto orgulho, porque muitos de nós queremos ser, no nosso passado evolutivo, os reis, as rainhas, os famosos, quando na verdade, se o fomos, muitas vezes fomos também responsáveis pelas negligências daí advindas. Então, é óbvio que a gente tem que arcar com a responsabilidade desse tipo de conhecimento. Emmanuel chega a dizer que algumas pessoas têm uma menor influência da matéria sobre o espírito, apesar de encarnadas. E aí, por conta disso, essas lembranças eclodem de maneira muito mais clara. Mas ele usa um termo que eu achei interessante. Isso pode ser um privilégio doloroso. Olha que fala. Privilégio doloroso. Pode não ser tão bom quanto a gente gostaria, né?
realmente não seria muito fácil você saber que você foi motivo do sofrimento de sua mãe, você que induziu ao suicídio aquele que hoje você chama de filho, ou que você foi capaz de cometer uma atrocidade com aquele que hoje você chama de pai. Que geralmente a gente, quando pensa nesse tipo de coisa, lembra, né, de que o outro fez comigo. E a gente não se implica, a gente não pergunta o que é que eu posso ter feito com o outro. O que é que eu posso ter causado de dano no outro. Que eu sei que hoje eu sou melhor do que o que eu era. E se hoje eu sou essa carniça, com o perdão da brincadeira, imagine o que eu não fui lá atrás. Se hoje eu sou esse sarapatel de coruja, como diz meu amigo Naon Castro, o que é que eu não fui lá no passado, gente? Com certeza fui muito pior. Meu amigo Pedro Camilo, ilustre palestrante espírita, nos fala justamente de uma forma muito clara. Você quer saber o que é que você foi no passado? Então examine de forma muito sincera e profunda os seus desejos mais recônditos, aquilo que você não confessa nem para o seu psicólogo. Esses pensamentos aí que você não consegue expressar em palavras para ninguém por vergonha, são indícios do que você foi no seu passado. Pois é, aí é que tá, né? É hora da gente se implicar e se responsabilizar. É hora da gente verdadeiramente se afinizar com o nosso propósito. O que a gente está fazendo aqui? O propósito da gente é ficar querendo saber o que foi no passado ou construir hoje o que está por vir? Muitas vezes no consultório as pessoas me buscam pedindo especificamente terapia de vidas passadas. Aí eu brinco dizendo, que tal fazer terapia de vidas futuras? Porque vida passada muitas vezes é curiosidade. Aliás, é quase que uníssono na comunidade espírita de psicólogos com os quais eu tenho contato, o fato de que o recurso da regressão de memória deve ser utilizado apenas em última instância. Não é algo para você já querer usar logo de cara, não. É preciso utilizar outras tantas técnicas terapêuticas e, sendo elas refratárias, aí a gente lança a mão dessa possibilidade. Aliás, isso é até ser kardeciano, né? Porque o próprio Kardec fala, quando for tentar explicar uma coisa, tente todas as explicações materiais e só por último vá pensar na possibilidade de uma explicação espiritual. Porque depois de ter esgotado todas as possibilidades de compreensão, através de um olhar terra a terra, de um olhar material, é que você vai poder realmente lançar a mão da possibilidade de explanação espiritual com o bom senso que caracterizava a personalidade de Kardec. Pois bem, do mesmo modo, a gente precisa agir dessa forma. E aí a gente vai lá também no livro Emmanuel, de Emmanuel por Chico Xavier, obviamente, e ele vai trazer de forma muito clara, num capítulo que ele reserva a respeito do ouvido temporário, ou seja, do esquecimento temporário que nós temos. E aí logo depois ele vai falar sobre as lembranças que nós temos. E ele usa uma expressão que eu acho interessante. Ele diz assim, que a luz vaga do subconsciente deixa passar as informações do passado espiritual. Só que isso implica em responsabilidade. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente deseja, né? Quantas vezes a gente deseja coisas que a gente muitas vezes nem faz ideia, que não dá conta, que não conseguiria administrar caso soubesse. Então, que a gente se lembre da mensagem libertadora de Jesus, como diz Joana de Ângeles, no seu brilhante livro Estudos Espíritas, pelas mãos abençoadas de Divaldo Franco.
Quando no final do capítulo Renascer, onde ela destrincha o fenômeno reencarnatório, trazendo todo um histórico, desde a Idade Antiga até a modernidade, mostrando que inúmeros grandes sábios da história da humanidade comprovaram a realidade da reencarnação. E ela termina o capítulo destrinchando o que, na opinião dela, é o maior divulgador da reencarnação, Jesus de Nazaré. Ela pega a fala de Jesus e vai tentar trazer, conforme nós podemos perceber lá no capítulo 4 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é todo a respeito do fenômeno reencarnatório. Vamos recordar aquele episódio ímpar da figura de Nicodemos, José de Nicodemos, o doutor da lei que não sabia sobre reencarnação e recebe uma aula de Jesus. Episódio que só foi testemunhado por João, justamente porque só está descrito lá no Evangelho de João. E ele vai descrever justamente o fato de que nós somos convidados a renascer do Espírito e da água. Por quê? Porque nós nascemos da água, olha o líquido amniótico aí, e nós renascemos de espírito. Óbvio, nós estamos sendo convidados o tempo inteiro a renascer para que, morrendo o homem velho, nasça o novo homem em nós. Esse é o convite. E aí, mais adiante, também no mesmo livro maravilhoso, aquele apanhado de bênçãos chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver a descrição que Kardec traz da fala dos Espíritos a respeito justamente do episódio em que Jesus assevera que João Batista havia sido o Elias, o profeta que, conforme a lei mosaica, haveria de voltar antes do Messias, antes do enviado de Deus, ou seja, o próprio Jesus, para anteceder o seu ensinamento, para preparar as veredas para a passagem do Cristo, como a voz que clama no deserto. Pois bem, é Jesus nos chamando para a realidade da reencarnação, mostrando que aquele que ele chamou de o maior dos homens nascido de mulher, era ele, o próprio Elias, que inclusive guardava as mesmas feições, as mesmas características, usava da simplicidade e era um médium fabuloso. Pois bem, aí está a prova da reencarnação. Gente, a gente tem que agradecer tanto a Deus pela oportunidade de nos melhorarmos continuamente através das reencarnações, aproveitarmos de forma consciente, deliberada, este momento reencarnatório que nós agora temos. Esse convite que nós temos de aproveitarmos a vida de forma realmente alinhada com os propósitos da doutrina espírita. Que a gente recebe vários convites de aproveite a vida. Aproveite a vida! Só que aproveitar a vida é verdadeiramente se assenhorar do fato de que nós somos filhos de Deus, herdeiro das galáxias. Precisamos nos afinizar com essa realidade. Precisamos nos assenhorar dessa verdade e vivê-la consciente e deliberadamente. Eis aí o convite, que a gente verdadeiramente agradeça a Deus todos os instantes que nós vivemos, sejam eles instantes de desafio ou de alegria, são todos aprendizados. Nós precisamos verdadeiramente levantar a mão para o céu e agradecer por este momento, esse momento que você está vivendo agora. Esse momento, por mais dificultoso que ele pareça ser, agradeça, cultive gratidão, porque lembre-se, gratidão é um sentimento incompatível com o sofrimento. Obviamente que se a gente está encarnado, a gente tem aprendizados a fazer.
a gente tem, sem dúvida alguma, crescimento a engendrar. Mas óbvio que a gente pode aprender e crescer de coração aberto e bem disposto. Que a boa disposição seja a tônica. Que a gente verdadeiramente consiga se afinizar e se alinhar com a vontade do mais alto. Perceber que nosso sentido existencial transcende as necessidades materiais. E verdadeiramente que possamos merecer o título de médiuns do amor de Deus na terra. Que as bênçãos do Mestre Jesus acolham nos nossos corações estes sinceros propósitos que nós ora abraçamos de tornar as nossas encarnações e daqueles que conosco convivem encarnações verdadeiramente proveitosas no sentido de cultivo da amorosidade, que a gente possa literalmente nos instruirmos e nos amarmos, conforme nos convida o Espírito de verdade. Que as bênçãos de Jesus possam ser espalhadas por nossas mãos. Senhor Jesus, estamos aqui novamente em oração, com os corações transbordando de gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pelos desafios, gratidão pelos aprendizados, gratidão pelas grandes oportunidades que nós temos. Que possamos fazer jus a elas. Que o teu amor possa ser sempre o farol a brilhar nas nossas mentes e corações, a nos ajudar a trilhar os caminhos que nós necessitamos e merecemos. Sê conosco agora e sempre, Mestre, que assim seja. Grande abraço, meus amigos da Seara Espírita Jesus Gonçalves. Imenso prazer voltar a falar para vocês. Espero que a gente se veja muito em breve. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus e tudo de bom. Tchau, tchau.